Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá que hora você estiver assistindo isso. Meu nome é João Victor, sou um dos monitores aqui do GAP. Para quem não me conhece ainda, eu sou responsável pela parte de língua inglesa. E hoje a gente vai ter uma aula, né? A gente está ainda nessa pegada de trabalhar gramática, né? Agora com um assunto não tão básico, mas que é importante a gente dar uma olhada também, que são três tipos de pronomes. Nós vamos ver três tipos de pronomes na nossa aula de hoje: os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos e os pronomes relativos, né? Parece que é muita coisa, parece que é muito assunto para a gente ver, mas vocês vão ver que não, é pouco assunto e a gente vai conseguir aprender sem nenhum problema, beleza? Então vamos começar a nossa aula, né? Só relembrando o que são esses pronomes. O que são esses pronomes? Os pronomes, eles são palavras que nós usamos dentro de um texto, dentro de uma frase, para evitar que os nomes, que os substantivos, os nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de coisas não são muito bem, nomes de objetos, para evitar que essas palavras se repitam. Então, trouxe aqui um texto, né? Na verdade eu trouxe um texto só que um é cheio de substantivos, né? Não tem nenhum pronome, e o outro tem os pronomes, justamente para vocês verem essa diferença, né? Então, primeiro texto: Maria lives in Recife. Maria works in a supermarket. Maria's car is a Fiat Uno. Maria is married to Peter. Peter não sou muito bem, então vou falar Pedro mesmo. Pedro works at home, have enough time to care of Pedro. Você percebeu como a gente repetiu várias vezes a palavra Maria, a palavra Pedro? Então, não tem necessidade da gente ficar falando essa mesma palavra umas 200 vezes. É justamente para isso que servem os pronomes. Então, esse mesmo texto a gente pode reescrever da seguinte maneira: Maria lives in Recife. Ok, a gente começou falando de Maria, né? Então a gente está introduzindo ela na frase, do texto, né? Agora que eu já sei, agora que eu já tenho ela, agora que eu já introduzi ela, eu não preciso repetir o nome de novo. Repetir o nome de novo foi bom. Eu não preciso mais repetir o nome. Então eu posso trocar o Maria, né, por she, né, que é o pronome na terceira pessoa do singular, que a gente já viu, acho que foi lá na primeira aula, né? Subject pronoun, que é usado para se referir a pessoas do gênero feminino, né? Então, ao invés de a gente falar Maria lives in Recife, Maria works in a supermarket, Maria lives in Recife, she works in a supermarket. She quem? Maria. A gente sabe que é Maria porque a gente acabou de falar sobre ela. Então, Maria's car is a Fiat Uno. Então, o carro de Maria é um Fiat Uno. Para a gente não ter que repetir de novo Maria, a gente pode falar que her car, certo? O carro dela, pronome possessivo, certo? É um Fiat Uno. Maria, agora que a gente, né, já, como é que se diz? Já usou os pronomes, né, já evitou essa repetição, agora a gente pode falar de noove. Maria is married to Peter. Não, Maria é casada com Pedro. He, Pedro, né, pra gente não repetir o nome dele. He works at home, ele trabalha em casa. Having enough time to take care of himself, né? Como aqui a gente está falando de uma ação em que a pessoa que faz é a mesma pessoa que recebe, ou seja, a pessoa que, né, como é que se diz? Que toma cuidado, que toma conta, é a mesma pessoa que recebe esse cuidado, nesse caso Pedro. Então a gente pode usar aqui nesse caso um pronome reflexivo, nesse caso himself, que é utilizado para a terceira pessoa do singular, né, para indivíduos do sexo masculino, né? Então é isso aí, gente. Só relembrando, né, o que são os pronomes. São palavras que nós utilizamos justamente para evitar que os substantivos se repitam em uma frase e um texto também. Nós já vimos os pronomes, os subject pronouns, né? Nós temos dois tipos de pronomes pessoais, né, que nós utilizamos para substituir nomes de pessoas, né? Os subject pronouns, né, que são os pronomes utilizados quando essa pessoa é o sujeito da frase, e os object pronouns, né, que quando essa pessoa quando essa pessoa tem a função de objeto dentro desse contexto. Nós temos também os pronomes possessivos, né, que nós vimos que são usados para indicar posse, e os pronomes reflexivos, que nós empregamos quando a pessoa que realiza a ação também a recebe. Tá, ok? Hoje a gente vai ver, primeiramente, os pronomes demonstrativos, os demonstrative pronouns. Tá? Para que servem esses pronomes demonstrativos? Serve para demonstrar. Assim, você pode falar isso, tá? Mas acho que
ficaria melhor explicado se eu dissesse para você que a gente usa esses pronomes demonstrativos para demonstrar a posição objeto, a posição de um objeto ou uma pessoa, né, em relação ao que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente está falando de um objeto, a gente está apontando para o objeto, né, e esse objeto está longe da gente. Né. Nesse caso, como a gente está falando de alguma coisa que está longe da gente e está no singular, a gente usa o that. Né. Se fosse alguma coisa que um objeto, uma pessoa, algo no singular que estivesse perto da gente, a gente usaria o this. Tá. A pronúncia com esse TH aqui, a gente pronuncia como se fosse um D, certo? Mas um D fechado, this, ok? E se a gente estivesse falando no singular não, no plural, a gente usaria o this, tá? Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, esse grupo de palavras aqui, esse grupo de palavras está na minha frente, né? Então está perto de mim, então eu posso falar que these are demonstrative pronouns. Então these are the demonstrative pronouns. Esses são os pronomes demonstrativos. Então, como é uma coisa que está perto de mim e é no plural, então eu uso o these. Né? Se eu estiver falando de algo que está no plural, mas está longe de mim, eu uso a palavra those. Ok? A gente vai ver cada um desses exemplos, né, com calma. Então, this and this a gente usa para coisas que estão perto da gente, né, para fazer referências a coisas que estão próximas ao nosso alcance. Né? Por exemplo, aqui nessa foto nós temos uma professora que está dando aula, sobre verbos, né? E aí ela está tocando a respeito desse assunto, né? E aí, para se referir a esse assunto, né, que ela está falando agora, que ela está dando aula, agora que está perto dela, ela vai falar que esse assunto vai estar presente na próxima prova. Então ela diz que this subject will be present in your next exam. Então, esse assunto, né, esse subject, will be present, estará presente no nosso próximo teste, né, na nossa próxima prova, no nosso próximo exame. Então, como é uma coisa que é perto da gente, a gente usa o this, né, porque nós estamos também falando sobre algo que está no singular. E se a gente for falar de algo que está no plural, a gente usa o this. Tá? É meio parecido, né? This and this, tá? Mas a pronúncia é parecida, mas só se ligar nesse E aqui no final que diferencia um do outro. Né? Então, por exemplo, eu tenho um punhado de canetas que estão na minha mão. Né? Essas canetas estão perto de mim. Né? Então, eu posso falar, por exemplo, essas canetas me custaram $5. O S com cifrão aqui que a gente usa para falar de dólares em inglês. Então, these pens cost me $5. Essas canetas, certo? Lembrando, né, gente, que pen é caneta, pencil, que é lápis. Então, essas canetas me custaram $5. Essas canetas estão perto de mim, estão ao meu alcance, certo? Por isso que eu uso o this, tá? Então, tudo que estiver perto de mim, tudo que estiver próximo ao meu alcance, né, tudo que estiver na minha frente, certo? Se eu estiver no singular, eu uso this. Certo? Se for algo que estiver no plural, se for mais de alguma coisa, eu uso this, ok? E para longe, a gente vai usar that and those, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um pai com um filho, certo? O pai está mostrando uma estrela lá bem longe, lá no céu para o filho. Ele não vai usar this porque não é algo que está perto, não é algo que está próximo, certo? É algo que está longe. Então ele não vai falar son, look at the star. Filho, olha essa estrela, certo? Ele vai falar son, look at that star. Olhe para aquela estrela, né? O this a gente poderia traduzir, né? Eu acho que nem falei sobre isso. O this a gente poderia traduzir em português como sendo esse ou este, né? This, estes ou esses. E o that, né, seria algo do tipo aquele, né? Aquilo, né? E o those seria aqueles, certo? Então, como eu estou falando de uma estrela, a estrela está lá no céu, está longe de mim, então eu vou usar o that para me referir a ela, ok? Então, vamos supor agora que nós estamos em outra situação, nós continuamos a observar o céu, só que agora nós estamos observando as nuvens, né? As nuvens, a própria palavra já diz, né, já tem o S ali no final, então nós estamos observando mais de uma coisa, nós estamos observando algo que está no plural, tá? Então, nesse caso, né, por exemplo, vamos supor que a gente está observando o formato das nuvens lá do céu. A gente não vai usar como é que se diz, né, o this,
né, que a gente já viu que é para coisas que estão perto, a gente vai usar como é algo que está longe da gente, né, que estão as nuvens que estão lá no céu, a gente vai usar o those, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou lá, né, eu com minha filha, né, estou lá observando as nuvens, né, elas têm os formatos engraçados e tal, então eu digo para minha filha, daughter, look at the shape of those clouds, olha para o formato daquelas nuvens, beleza? Como é algo que está longe da gente, né, que não está próximo, aí a gente usa o those, ok? Então é só isso, galera. Só isso que são os pronomes demonstrativos, tá? Não tem muita bronca, tá? Toda vez que você estiver falando para o que está próximo a você, se estiver no singular você usa o this, se estiver no plural você usa o this, certo? E se for para algo que estiver longe de você, estiver distante, você usa o that, se estiver se referindo a uma coisa só, e você usa o those, se estiver se referindo a mais de uma. Beleza, galera? Bem simples, né, gente? Não tem bronca, né? Não vai ter bronca também no nosso próximo assunto, que são justamente os interrogative pronouns, né? Os pronomes interrogativos. O que são esses pronomes interrogativos? Bom, eu acho que já está escrito aí, já está bem na nossa frente, tá? Mas são aqueles pronomes que nós usamos em frases interrogativas, né? A gente viu no primeiro aulão, né, que eu dei, que foi em março, né, que existem 3 tipos de frases em inglês: frases afirmativas, frases que nós fazemos afirmações, frases negativas que nós fazemos negações, e frases interrogativas que nós fazemos perguntas e interrogações, tá? Então esses pronomes aqui, eles são utilizados no início das perguntas, no início das interrogações, tá? E são palavras bem simples de você decorar, né? Quer dizer, o certo é decorar, o certo é você aprender, né? Essas palavras, elas são fáceis, então você não precisa ficar muito preocupado em decorar, porque você vai acabar aprendendo naturalmente. Então você tem, né, quando você estiver se referindo a uma pessoa, você tem o who, né, ou o whom, né? Tantas essas palavras, elas podem ser usadas no sentido de quem, né, se você estiver se referindo, perguntando por uma pessoa, certo? Só que o who você vai utilizar quando essa pessoa for o sujeito da frase, e quando for objeto você vai utilizar o whom, beleza? Quando você estiver perguntando sobre alguma coisa, né, algum objeto, algo do tipo, você pode usar o which, né, que seria em português o nosso qual, e você pode usar o what, que seria o que, né? Então a gente vai ver cada um dos exemplos, né, com calma. Where a gente usa com o sentido de onde, né, se referindo a lugares. When a gente usa com sentido de tempo, né, o que seria o nosso quando aqui em português. E why é quando você pergunta por quê, né? Por quê, obviamente, quando nós estamos fazendo uma pergunta, por que separado e não por que junto, beleza? Então, which, né? Which seria em português o nosso qual ou de que, né? Então, which color is this pencil, né? De qual a cor desse lápis? De que cor é esse lápis, né? This pencil is blue, né? This, né, como eu estou se referindo a esse lápis, né, que está na minha frente, está próximo de mim, está perto de mim, por isso que eu uso o this, certo? Which color is this pencil? This pencil is blue. Esse lápis é azul, ok? Who? Quem? Who wants to be a millionaire? Quem quer ser um milionário? Esse é um programa lá muito famoso da Inglaterra, né? Inclusive foi o programa que serviu de inspiração para aquele famoso filme Quem Quer Ser um Milionário, tá? Mas o nome do filme não é esse. O nome do filme é Slumdog Millionaire. Slumdog seria algo do tipo a pessoa que mora num favela, num bairro mais humilde, né? No cortiço, tá? Então, who wants to be a millionaire? Quem quer ser um milionário, ok? Estou usando para perguntar sobre uma pessoa. What? O que? What did you do last night? Eu estou conversando com a pessoa, pergunto para ela: o que você fez ontem à noite? What did you do last summer? O que você fez no último verão? What did you do? Não, a gente já está falando muito em passado, né? What are you going to do your next vacation? O que você vai fazer nas suas próximas férias? Beleza? Então, toda vez que a gente estiver perguntando o que, a gente usa o what, tá? Where? Onde? Quando a gente quer pedir informação para alguém, né? Quando a gente, por exemplo, é um turista e chega numa cidade nova, num lugar novo, e a gente quer, por exemplo, achar um lugar para ficar, um hotel, uma pousada, a gente vai
chama uma pessoa na rua, obviamente que como a gente está numa situação em que a gente não conhece essa pessoa, a gente tem que ter um pouco mais de formalidade, certo? E aí, quando a gente vai abordar alguém, né, você vai fazer uma pergunta, a gente viu na nossa aula passada, nosso último aulão, que a gente usa o could. Tá? Então, você chegaria para essa pessoa e diria, Sir, please, could you tell me where can I find a place to stay? Você poderia me dizer onde eu posso encontrar um lugar para ficar? Beleza? Então toda vez que a gente estiver se referindo, fazendo perguntas referentes a lugares, a gente usa o where, que seria em português o nosso onde, ok? E when a gente usa para se referir a tempo, né? Então quando, né? Então você chega para a professora, né? Você quer saber quando vai ser a próxima prova, né? Você chega para a professora e pergunta, Teacher, when we are going to have our next exam? Quando é que nós vamos ter a nossa próxima prova? Quando é que nós vamos ter o nosso próximo teste? Beleza? E o último pronome, eu ia falar relativo, não é relativo que a gente vai ver logo depois. O último pronome interrogativo é o why, né? Que não é o why do mineiro, é o why em português, seria o porquê separado. Então, why do we have to pay so many taxes? Né? Por que nós temos que pagar tantos impostos? Né? Só lembrando, né, que taxes a gente usa para se referir a impostos. Taxa em inglês seria... a gente pode usar tax também, mas a gente usa mais o fee. F-E-E. Tax a gente usa para se referir a impostos. Então, why do we have to pay so many taxes? Por que nós temos que pagar tantos impostos? Why do we have to vote every election? Por que nós temos que votar toda a eleição? Why do we have to... Deixa eu pensar em um exemplo aqui. Why do we have to go to school when we are younger? Por que nós temos que ir para a escola quando nós somos mais novos? Então, uma série de perguntas, né? E toda vez que você for fazer essa pergunta, quando você quiser perguntar o porquê de alguma coisa, né? Você utiliza o why. Tranquilo? Então, sem muita bronca, gente. São esses os pronomes interrogativos, tá? Opa, mil perdões, tá? São bem simples de vocês entenderem. Who a gente utiliza para pessoas. Which, what a gente utiliza para coisas, né, para objetos também. Where a gente utiliza para lugares. When a gente utiliza para tempo. E why a gente utiliza para perguntar o porquê. Ok? Então, bem fácil, né, gente? Sem muita bronca para entender esses pronomes. E a gente não vai ter bronca também para entender os relative pronouns, né, os pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? Os pronomes relativos são pronomes que eu vou pegar ao pé da letra agora, talvez seja melhor para vocês entenderem. Eles criam relações entre duas orações que tenham um termo em comum, tá? Como assim? Por exemplo, a gente tem aqui a seguinte frase, ou melhor, as seguintes frases, né? Porque tem ponto final, então são duas frases diferentes. My sister lives in Portugal. Minha irmã vive em Portugal. She can play guitar. Ela sabe tocar violão. Guitar a gente usa para violão. Quando a gente vai falando de guitarra, a gente usa electric guitar, ok? Porque a guitarra você precisa plugar na tomada, no amplificador, para poder tocar, beleza? Então, my sister lives in Portugal. She can play guitar. Certo? Em ambas as frases eu tenho um termo em comum, certo? Qual é o termo em comum? My sister, certo? My sister, eu introduzo na primeira frase, certo? E o she aqui, terceira pessoa do singular, subject pronoun, certo? Quem é a pessoa que eu estou me referindo? Minha irmã, tá? Então, nós temos a mesma pessoa em ambas as frases, né? Então, se eu tenho a mesma pessoa em ambas as frases, né, eu posso pegar elas e posso juntar formando uma frase só. E como é que eu faço isso? Usando um relative pronoun, usando um pronome relativo. Tá? Então, ao invés de eu ter que fazer duas frases diferentes para falar sobre cada informação, eu posso falar que my sister, who lives in Portugal, can play guitar. Então, minha irmã, que vive em Portugal, que mora em Portugal, sabe tocar guitarra, né? Pode tocar guitarra, violão, me perdoe, é porque confunde um pouco mesmo. Então, minha irmã que mora em Portugal, que vive em Portugal, sabe tocar violão, beleza? Então, esses são os pronomes relativos, é para isso que servem os pronomes relativos. E
provavelmente você já deve ter notado, mas o who a gente acabou de ver na seção de pronomes interrogativos, né? Então é aí que tá, porque muitos dos pronomes relativos, né, são os mesmos pronomes interrogativos, né? A gente só vai usar em uma situação diferente, né? Quando a gente estiver fazendo uma pergunta, né, quando a gente estiver numa frase interrogativa, a gente vai usar essas palavras no começo, né? Aqui, como vocês podem perceber, tá? E quando a gente estiver juntando duas orações, né, que tenham um termo ou alguma coisa em comum, a gente vai usar esses pronomes, né, entre essas duas frases, né? Agora que são uma frase só, então a gente usa esses pronomes para juntar essas duas informações, beleza? Então, sem muita bronca, galera, o who a gente viu que era utilizado para juntar pessoas, para juntar não, nos pronomes interrogativos a gente viu que era utilizado para se referir a pessoas. Então, mesma coisa aqui nos pronomes relativos, a gente vai utilizar para juntar frases que se referem a pessoas. Mesma coisa com o who também, né? Só a diferença, né, que esse aqui a gente usa para pessoas quando estiverem na função de sujeito na frase. Esse aqui a gente utiliza para pessoas que estiverem na função de objeto da frase, tá? Então aqui tem como é que se diz? O equivalente em português, né, se vocês precisarem dessa tradução para se guiar, né? Basicamente é a mesma coisa, né? Which a gente também se utiliza para falar sobre coisas, objetos, animais, tal. Where a gente se utiliza para falar sobre lugares. When a gente se utiliza para falar sobre tempo, né? What a gente se utiliza para falar sobre o que, né? Opa, me perdoem. As únicas adições, né, que a gente vai ter são o whose, né, que é utilizado na ideia de posse de alguma coisa, né? E o that, que tem o mesmo uso, né, que o who e o which, certo? Só que o who ele é usado para pessoas, o which ele é usado para coisas e o that ele é usado tanto para coisas para pessoas. Isso significa que eu posso utilizar o which em qualquer o that em qualquer situação. Eu posso simplesmente jogar that por aí? Não, porque a gente só vai usar o that quando a gente estiver falando sobre aquilo que a gente chama em inglês de defining clauses. O que é o defining clauses? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? He is the tallest man that I know. Ele é o homem mais alto que eu conheço, né? Esse know aqui a gente pode traduzir como conheço, né? Porque esse é o homem mais alto que eu sei, não faz o menor sentido. Nesse caso, ele aqui, é o homem mais alto que ele é utilizado para introduzir uma informação importante, né, que singulariza essa frase. Então, he is the tallest man that I know. Ele é o homem mais alto que eu conheço, né? Ele é o homem mais alto do mundo? Não. Ele é o homem mais alto do Brasil? Não. Ele é o homem mais alto dos Estados Unidos? Não. Ele é o homem mais alto que eu conheço. Tá. Então, esse that aqui a gente utiliza, né, para restringir, né? É uma informação que restringe essa frase aqui que a gente falou, tá? Isso que são as defining clauses, ok? Então, só nesses casos que a gente vai usar o that, né, que a gente utiliza tanto para pessoas quanto para coisas, né? E aproveitando que a gente já está nesse slide, né, vamos ver exemplos, né, de aplicações para cada um desses pronomes relativos. Então, the man who is here is my neighbor. O homem que está aqui é meu vizinho, tá? The man who I saw is my neighbor. O homem que eu vi é o meu vizinho, né? Perceba a diferença, né? Nesse caso aqui eu estou me referindo, o homem ele é o sujeito da frase, por isso que eu uso o who. Nesse caso não, o homem que eu vi, né? Quem foi que viu? Fui eu, então eu que sou o sujeito, o homem ele é o objeto. Então para se referir a esse homem que é objeto, a gente não usa who, a gente não usa who, a gente usa who, a gente não usa, opa, me confundi. Para se referir a esse cara, a gente não usa who, a gente usa whom, ok? He is the man whose dog was lost. Então esse é o homem cujo cachorro estava perdido, né? De quem é esse cachorro? É do homem. Então eu tenho aqui uma ideia de posse. É meio complicado a gente falar de posse em animais, mas acho que vocês entenderam, né? Quis dizer que é o cachorro desse homem, ok?
The pencil which I bought is blue. O lápis que eu comprei, o qual eu comprei, é azul, ok? He is the tallest man that I know. Ele é o homem mais alto que eu conheço, tá? A gente já falou sobre isso. I don't know what happened here. Eu não sei o que aconteceu aqui. I don't know when the show happened. Eu não sei quando o show aconteceu, tempo. E se eu quiser falar sobre lugar, né? I don't know where the show happened. Eu não sei onde o show aconteceu. Tranquilo, galera? Então, esses são os pronomes que a gente viu na nossa aula de hoje. Bem simples, né, gente? Sem muita complicação. Tá? São pronomes importantes, né? Porque a gente vai encontrar isso com frequência em diversos textos, inclusive nos textos que caem na prova do Enem. Tá? E agora que vocês já sabem para que eles são utilizados, tá? Então vocês agora não vão ter dúvidas quando vocês encontrarem em alguma situação. Então por hoje é só, galera. Vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus aí, bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro. Bye bye.